Aí, agora sim, estamos ao vivo. Glória a Deus. Sirlene Câmara, bom dia, seja bem-vinda, minha querida. Uliana, seja bem-vinda. Ludmila, seja bem-vinda também. Vanessa, seja bem-vinda, minha flor. Que honra, Uli, você aqui participando com a gente. Uma honra. Renilda, minha querida, bom dia, seja bem-vinda. Glória a Deus. Glória a Deus, amém. Eu quero mandar aqui um bom dia muito especial para algumas pessoas aqui. Que eu estava, até atrasei um pouquinho, porque eu estava anotando o nome aqui das pessoas. Sirlene, a Sirlene é de Angical, não é isso? A Sirlene, ela é de Angical, gente. Olha, um cheiro no seu coração, Sirlene. Que o Senhor te abençoe muito, muito mesmo, tá? E eu quero dar um bom dia aqui muito especial. Rafa, seja bem-vinda. Para algumas mulheres aqui, deixa eu colocar aqui o meu óculos para enxergar. Olha, eu quero mandar aqui um abraço muito especial para Leidmar, que ela é de Anápolis e ela sempre participa conosco. Para Betânia, que também é de Anápolis. O Denison, que é primo da Betânia. A Ledina Soraya, que ela é de Barreiras, gente. Olha que bênção. A Catiúcia, que é de Senador Canedo. A Cleia, que é de Barreiras. A Dagmar, que é daqui de Goiânia. A Daniela, que é de Senador Canedo também. E a Nosileia, que é de Minasul. Então eu quero mandar um abraço muito especial para todas vocês. E quero um abraço especial também, olha, para as irmãs lá da missão de Aricobé, que estão nos acompanhando, que é a Aldeni, a Aline, a Ana Paula, a Cecília, a Ednélia, que é conhecida como a Neinha, né? A Eliene, o Léo, a Juliana Ferreira, a Juliana dos Santos, a Luísa, a Luza, a Maria Clarice, Maria Rosália, a Cleia e a Rose, que é mãe da Aninha, do Davi e do André Luiz. Gente, olha, um beijo no coração de vocês, um beijo, sabe, um abraço muito especial para vocês, para todos vocês, tá? Para mim assim, é um prazer, é uma honra ter vocês aqui comigo, tá? Aqui sendo edificadas através da palavra, edificadas e edificados, né? Através da palavra de Deus, através da minha vida. Sintam-se abraçados, sintam muito amados por mim. Amém? Então, nós vamos orar, colocar as nossas vidas diante do Senhor nessa manhã. Amém? Então, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, colocamos nossas vidas diante de Ti, Senhor, e Te chamamos, ó Jesus, como nosso convidado principal, como nosso convidado essencial. Senhor Jesus, seja o centro de todas as coisas, seja o centro, seja o tudo, seja a vida, Senhor, em nosso peito aqui neste lugar. Meu Deus, que o Senhor visita cada um de uma maneira especial, mas não apenas visite, mas faça morada na vida de cada coração, em nome de Jesus. Amém? Amém? Então, hoje nós vamos aqui Lucas capítulo 16. A minha voz já tá bem rouquinha, gente, né? Mas amém. Acho que tá dando para vocês entenderem. Lucas capítulo 16 diz o seguinte:
Disse Jesus aos discípulos: havia um homem rico cujo administrador foi acusado de desperdiçar os seus bens. Então, chamando-o, lhe disse: que é isto que ouço de ti? Presta conta da tua administração, porque já não poderás ser meu administrador. O administrador disse consigo: agora que farei? O meu senhor me tira o emprego, cavar não posso e de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer para que, quando for demitido da administração, me recebam em suas casas. Chamando a si cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? E ele respondeu: 100 potes de azeite. Disse-lhe: toma tua conta e, assentando-te depressa, escreve 50. Disse depois a outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 coros de trigo. Disse-lhe: toma a tua conta e escreve 80. Louvou aquele senhor, o injusto administrador, por haver procedido astutamente, pois os filhos deste mundo são mais astutos na sua geração do que os filhos da luz. Eu vos digo: ganhei amigos com as riquezas da injustiça, para que, quando estas vos faltarem, vos recebam eles nas moradas eternas. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. E quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no que é dos outros não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, ou há de aborrecer a um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Ou seja, a Deus e a mamon, né? Está escrito lá em Mateus capítulo 6, versículo 24. Os fariseus que amavam o dinheiro ouviram todas essas coisas e zombavam dele. Jesus, porém, lhes disse: vós sois o que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações. O que entre os homens é elevado perante Deus é desprezível. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem usa força para entrar nele. É mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Qualquer que deixa sua mulher e casa com outra adúltera, e aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura, de linho finíssimo e vivia todos os dias no luxo. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, que estava coberto de feridas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Os próprios cães vinham lamber-lhe as feridas. Morreu o mendigo e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, ergueu os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro junto dele. Então clamou: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Abraão, porém, respondeu: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, ao passo que Lázaro somente males, mas agora ele é consolado e tu atormentado. Além disso, tem um grande abismo entre nós e vós, de modo que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem os de lá passar para cá. Respondeu ele: Peço-te, ó Pai, que o mandes à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, que ele lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Disse o rico: Não, pai Abraão,
Mas se algum dos mortos fosse ter com eles, se arrependeriam. Respondeu Abraão: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos volte à vida. Amém? Então, nesse capítulo, nós lemos 31 versículos. Capítulo 16 de Lucas. Capítulo 16. E nós acabamos de ler 31 versículos. Por que eu sempre faço questão de falar para vocês a quantidade de versículos que nós lemos? É para vocês verem o quanto nós superamos as nossas dificuldades a cada dia. Tem pessoas que não conseguem, ler todo um capítulo. Mas olha como nós superamos a cada dia as nossas dificuldades de leitura da Bíblia. Então, todos os dias eu faço questão de falar para vocês quantos versículos que nós lemos, para fazer questão de dizer para vocês, olha como nós lemos a palavra, a quantidade de versículos. É possível sim nós superarmos os nossos limites, as nossas dificuldades. Pessoas que têm dificuldades com a leitura da Bíblia, é possível superar essa dificuldade. Amém? Então aqui fala, no versículo 1, que fala que Jesus estava com os discípulos e havia um homem rico, o administrador dele foi acusado de desperdiçar os bens. Então, esse administrador, que aqui no título fala que ele era um administrador fiel, quando Jesus está falando sobre esse tema, trazendo para nós esse tema, Jesus ele está trazendo aqui sobre a questão do caráter, tá? Quando ele fala assim, esse administrador ele era infiel e ele foi acusado de desperdiçar os seus bens. Ou seja, ele foi acusado de desperdiçar coisas, de desperdiçar bens que não era dele, de desperdiçar coisas que nem era dele, né? Ele estava sendo pago para administrar uma propriedade e ele estava ali desperdiçando os bens do dono. Então, quando fala o administrador infiel, esses versículos, esses primeiros versículos aqui, estão falando sobre caráter. Jesus ele está nos ensinando uma base para o caráter, tá? Então, ele está nos ensinando que a fidelidade, quando nós somos infiéis, nós temos falta de caráter, o nosso caráter está adoecido. Pessoas infiéis têm o caráter adoecido. E o que acontece? Quando Jesus estava ensinando sobre o administrador que estava desperdiçando os bens do dono, chamou ele e falou para ele: o que é isso que eu ouço de ti? Presta contas da tua administração, porque já você não poderá ser meu administrador. Então o dono pediu: olha, presta conta para mim de tudo que você fez, de tudo que tem. Primeiro você presta contas e depois eu vou te despedir. Depois você não será o meu administrador, o meu funcionário mais. Só que ele, o que ele fez? Agindo de má fé, ele falou: tá bom. Aí ele chamou os outros funcionários e falou: quanto que você deve? Quanto que você deve para o nosso Senhor? Tanto. Então você fala que deve só a metade. Tá aqui, eu tô tirando a metade. Jesus, o dono, deu uma oportunidade, pelo menos dele se retratar. Deste homem, deste administrador se retratar. Ele deu a oportunidade dele confessar os seus erros, confessar os seus pecados. Mas ele, o coração dele estava tão adoecido, o caráter dele estava tão adoecido, que ele fez foi piorar a situação. É o jeitinho, do mau caráter de resolver as coisas, exatamente isso. Então, nós vamos falar do famoso jeitinho brasileiro, né, Uli? O famoso jeitinho brasileiro.
Pessoas que têm um caráter adoecido, pessoas mau caráter, resolvem as coisas com o jeitinho brasileiro. Um erro vai puxando o outro, é exatamente isso. Então, ele teve a oportunidade de se retratar. Ele teve a oportunidade de confessar o que ele fazia. Ele teve a oportunidade de confessar o que realmente estava acontecendo. Ele teve a oportunidade de confessar os pecados dele, mas não. Quando ele saiu dali, ele foi piorar a situação. E ele falou, você está devendo 100 para o nosso Senhor, então agora você vai falar para ele que você está devendo só 50. Você vai falar para ele que você está devendo 150, então você vai falar que você está devendo só 80. E ele começou, então, ele piorou o caráter. Sabe, queridos, o Espírito Santo nesses dias, ele tem feito uma revista. Ele tem feito uma revista nos nossos lares. O Espírito Santo, nesse tempo, ele tem feito uma revista nas nossas vidas. Sabe? E uma das coisas que o Senhor, ele tem revista em nossas vidas é o nosso caráter. É o nosso caráter. Pessoas que têm coragem, sabe, de pegar dinheiro dos outros. Troco, quando vai pegar troco, o troco tá errado. Nossa, veio a mais, não tô nem aí, vou deixar. Pessoas que têm coragem, sabe, de roubar dos outros na maior cara dura e acha que é normal. Gostam de resolver as coisas no jeitinho brasileiro. Qual que é o jeitinho brasileiro de resolver as coisas, gente? Me dá um exemplo aí. Qual que é um jeitinho brasileiro de resolver as coisas? Resolve com mentiras. Resolve com eu vou resolver de qualquer maneira, mas que eu vou resolver. Amados, tudo que o Senhor nesses dias ele tem feito é revistar o nosso caráter. Pessoas que devem, e quando vê para a pessoa que deve, em vez de ir lá e falar, olha, eu te devo, eu não tenho condições agora, vamos parcelar? É isso mesmo, fala mal de quem eu mesma fiz mal para amenizar o meu erro. É isso mesmo, com manipulações, né, Bárbara? Com manipulações. Esse é o jeitinho brasileiro. Gente, deixa eu contar uma coisa pra você. Manipula, mente. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Meu filho, ele trabalha num banco. Ele não gosta que eu conte essas coisas, não. Eu vou contar. Ele trabalha num banco lá em Umas. E ele, gente, uma parte que ele não gosta de ficar é no caixa. Ele não gosta. Por quê? Porque meu filho, quem conhece ele é extremamente educado. E isso diz algo e depois diz que não disse, depois diz que não diz. É isso mesmo. Puxa saco pra querer adquirir um favor. É isso mesmo. E o meu filho, ele não gosta de ficar no caixa, porque ele é muito educado, gente. E ele fala que a maioria das pessoas que vão ao banco são pessoas idosas. Então, assim, pessoa idosa gosta de quê? De conversar. Então, chega lá os idosos e fala, ô, meu filho. E ele vai e começa a dar atenção, gente, para os idosos, para as pessoas, começa a dar atenção. Só que aí, o que acontece? Ele não gosta de ficar no caixa. Porque enquanto ele tá ali no caixa, contando dinheiro, os idosos, principalmente os idosos, né? Começa a conversar, puxar conversa com ele, e ele meio que se perde, porque ele quer dar atenção, não quer deixar de dar atenção para a pessoa. E aconteceu esses dias atrás, que ele ficou com ele teve uma diferença de 7 mil no caixa dele. O nome científico de alguns desses comportamentos é dissonância cognitiva. Isso mesmo.
E aí deu diferença no caixa dele. Gente, esse menino chegou aqui arrasado por causa dessa diferença. Falei, meu filho, vamos orar. O Senhor vai trazer a luz. O Senhor vai fazer o que aconteceu aparecer. O Senhor vai fazer. Irmãos, 2 dias depois, a pessoa com quem ele tinha dado o dinheiro a mais chegou lá e falou: ô meu jovem, você me entregou um dinheiro a mais. Você me entregou e eu vim aqui devolver. Gente, eu falei pro meu filho, eu falei, filho, se ele aparecer lá novamente, você vai elogiar ele e você vai dizer, olha, parabéns pelo seu caráter. Porque uma pessoa que devolve um dinheiro desse é uma pessoa que tem um caráter saudável. Porque pensa, gente, pessoas que têm caráter adoecido não devolveria jamais esse dinheiro. Pessoas que têm caráter adoecido não devolvem nem 50 centavos. Pessoas que têm caráter adoecido não devolvem nem 5 reais de troco. Sabe por quê, gente? Hoje em dia o Senhor tem falado muito com a gente sobre dinheiro, mas o dinheiro em si, ele não fala só de nota, só de, sabe, do dinheiro em si. O dinheiro em si, ele fala sobre muitas coisas. São muitas coisas envolvidas. E quando tem dinheiro envolvido, tem caráter envolvido, ou mau caratismo envolvido. Entende? Então, amados, nós precisamos ser pessoas convertidas. Nós precisamos converter o nosso caráter urgentemente para o Senhor. Nós precisamos converter o nosso caráter com urgência. Porque o Senhor está passando com revista nas nossas vidas. O Senhor está passando com revista nas nossas casas. E uma das coisas que mais tem dado legalidade, que mais tem aberto brechas para a entrada de demônios, é a falta de caráter. É a falta de caráter. Quando deve não paga. Deve fica rodeando da volta da pessoa quando vê. Gente, muitas pessoas estão descredibilizadas. Antigamente, quando a gente dizia, quando ia fazer um negócio com alguém, que a gente dizia, oh, eu sou crente, eu sou evangélica, a pessoa tinha o prazer de fazer negócios conosco. As pessoas tinham prazer de alugar coisas, de vender coisas. Fiado, né? Vamos dizer assim, hoje, quando fala é crente, a pessoa fala, não vendo. Não vendo. Hoje em dia, a maior dificuldade para um crente ter crédito com as pessoas. Gente, o mau caratismo. A pessoa faz, e você está falando, confessa, fulano, confessa. E a pessoa fala, mas eu não fiz. A Virgínia falou, 90% das pessoas são sem caráter. Infelizmente, vivemos num mundo sujo. Gente, o Senhor está passando com revista nas nossas vidas. O Senhor está passando com revista no nosso caráter. E esse administrador infiel aqui, o caráter dele estava sujo, o caráter dele estava corrompido, o caráter dele estava adoecido. O relacionamento dele com o seu patrão, o relacionamento dele com o seu patrão estava adoecido.
Quantos relacionamentos, casamentos, empresa, patrão com empregado, marido com esposa, esposa com marido, e até de filhos com pais, pais e filhos. Quantos relacionamentos estão quebrados por causa da falta de caráter? Quantos relacionamentos estão quebrados porque a pessoa diz: eu não confio mais em fulano, eu não confio no ciclano, aquele fulano ele mente tanto que eu não confio, aquele fulano fez isso e eu não confio. Muitos relacionamentos estão quebrados, dilacerados, por causa do mau caratismo. E acha que isso não vai para a eternidade. Oh, gente, quanta ilusão. Acha que isso não vai refletir na sua eternidade. A Ludmila está dizendo: o caráter de cada pessoa é mostrado através das atitudes. Isso mesmo. E as nossas atitudes revelam o que temos em nosso coração. É isso mesmo. As nossas atitudes revelam o que está no nosso coração. Gente, quantas pessoas chegam em mim e falam assim: ó, pastora, mas fulano, tem fulano lá no altar cantando, eu vou até sair da igreja porque eu não aguento. Enquanto estivermos aqui, temos a chance de consertar. Isso mesmo, Uli. O patrão dele deu uma chance para ele. Deu uma chance para ele. Falou: presta contas. Presta contas. Se o patrão dele não tivesse dado a chance, ele já teria falado assim: não, você está demitido agora. Não teria nem pedido para ele prestar contas. Entende? Nós não sabemos exatamente, nós não sabemos até quando nós estaremos aqui. Nós não sabemos. Todos os dias é dia de confessarmos os nossos pecados. Todos os dias são dias de confessarmos as nossas iniquidades. Todos os dias. Todos os dias. Irmãos, olha, deixa eu dizer algo aqui para vocês. O mau caratismo tem destruído tantas famílias. Tantas famílias. Eu vi um vídeo, na verdade, alguém postou aí em um grupo, e aí esse vídeo era do pastor falando para a irmã que ela estava exonerada da igreja porque ela não estava pagando o dízimo. Primeiro que não é pagando o dízimo, né? Enfim, estão simplificando e relativizando o evangelho. Deus não muda. Errado é errado. É isso. É isso, gente. Quantas pessoas chegam e falam assim: pastora, não acredito, fulano que subiu no altar, fulano tá lá no altar e esse fulano faz isso, isso e isso. E tem muitas pessoas que falam que eu nem vou naquela igreja lá, porque lá tem um fulano que tá lá no altar, que tá lá e que faz isso, isso, isso e isso. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O pastor Wesley e eu, nós já erramos muito. Nós já erramos muito. Por quê? Porque a gente acreditava, a gente sempre dizia assim, a gente ainda diz, aquilo que a gente sabe, a gente corrige. Porque tem pessoas que sabem o que o seu amiguinho, o que o outro lá tá fazendo, mas não tem coragem de contar pra gente. E quando tem coragem de contar, se a gente falar assim, tá, então eu vou conversar com ele, você pode, então, servir de testemunha? A pessoa, Deus me livre, eu não quero mexer com isso não vou mexer, a pessoa não quer. Entende?
Mas não conta que foi eu. Mas como que eu não vou falar que é você? Porque aí eu vou chegar na pessoa e vou falar assim, olha, você fez isso, mas quem te contou? Não, quem contou não interessa. Só que a pessoa vai saber, de qualquer maneira, quem foi. Então, irmãos, muitas pessoas falam isso. Ah, porque fulano tá lá e sobe no altar. Deixa eu dizer, essa questão do mau caratismo, ela não tá pegando só quem... Não pega só quem é crente, quem não é crente não, irmãos. Não pega só quem não é obreiro, não pega só quem não faz as coisas, não. Essa questão do mau caratismo, infelizmente, pega até os grandes. Essa questão do mau caratismo pega até os grandes. Irmãos, não vamos nos iludir achando que o mau caratismo é só de uma classe ali, é só de uma classe específica, porque não é não. Se nós não tomarmos cuidado, o nosso caráter também fica corrompido. Se nós não tomarmos cuidado, uma pessoa mau caráter consegue nos contaminar. Se nós não tomarmos cuidado, aquele nada a ver, uma pessoa sem caráter, ela consegue nos colocar nas situações. Entende? Então, amados, Jesus, eu vou repetir, Jesus está passando com revista nesses dias. Aí o que aconteceu? Os fariseus começaram a criticar, né, essa parábola de Jesus. Começou a criticar. E em resposta a esses fariseus que começaram a criticar, porque Jesus estava falando sobre o caráter, aí Jesus ensinou a parábola do rico e de Lázaro. Em resposta às críticas que os fariseus estavam fazendo com Jesus, Jesus veio e trouxe a parábola do rico e do Lázaro. Só que antes dele trazer essa parábola, ele falou aqui, ó, no versículo 10. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. E quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? Amados, o que significa a palavra fidelidade? Quem é fiel? Fidelidade. O que significa a palavra fidelidade? Eu anotei aqui, eu pesquisei, eu vou trazer para vocês. Fidelidade significa constância, perseverança, lealdade, respeito. Significa confiança. Fidelidade é a sexta manifestação do fruto do Espírito, que está escrito lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Porque o fruto do Espírito é mansidão, domínio próprio, fidelidade, amabilidade, temperança. E a fidelidade é a sexta manifestação do fruto do Espírito, é a fidelidade. Uma pessoa fiel, você pode confiar nela. Uma pessoa fiel, você pode confiar os seus segredos para ela. Uma pessoa que é fiel, ela não vai estar com você só quando você for amiguinho ou amiguinha dela, não. Porque aí depois, quando as coisas dão errado, quando acontece alguma coisa, a primeira coisa, começa a jogar. Não, uma pessoa fiel é aquela que tem constância em ser fiel. Ela é constante em ser fiel. E a Bíblia fala que, foi bem claro, quem é fiel no pouco, quem é fiel no mínimo, também vai ser fiel no muito. Se você é fiel no pouco que você ganha, você também vai ser fiel no muito que você vai ganhar, em nome de Jesus.
que você ganha. Se você é generoso no pouco que você tem, você vai ser generoso no muito quando Deus te der também. Se você é fiel com as pessoas, deixa eu te dizer, as pessoas podem ser infiéis com você. Mas Deus, Ele levanta, Ele é justo. Ele é justo, tanto é que Ele fala aqui, ó, no versículo 15. Vós sois o que vos justificais a vós mesmo diante dos homens. Mas Deus conhece os vossos corações. A Uliana diz, é fiel porque faz parte do seu caráter e não só pelo que lhe convém. É isso. Quem é fiel não é fiel só quando convém, não. É porque é algo que vem de dentro do seu caráter, como a Uliana acabou de dizer. Irmãos, deixa eu dizer algo para vocês. Quando nós viemos embora de São Miguel do Araguaia, porque foi a primeira igreja que nós fomos enviados para pastorear. Quando nós viemos embora, foi nós que pedimos para voltar. Nós que pedimos. E então, em resposta, nós tivemos assim, já que não é vocês que estão, já que não somos nós que estamos trazendo vocês de volta, já que é vocês que estão pedindo, então nós não vamos arcar com a mudança de vocês. Vocês mesmos é que tem que trazer. Uai, tudo bem. Nós fomos lá em São Miguel, trouxemos a nossa mudança, graças a Deus. Chegamos com tudo quebrado, mas glória a Deus, nós estávamos bem. 22 anos depois, nós voltamos lá naquela cidade. 22 anos depois. E as pessoas que nos receberam disseram assim, olha, nós nunca entendemos o motivo pelo qual vocês foram embora. Nós nunca entendemos o motivo. E nós falamos, o motivo pelo qual nós fomos embora é porque nós estávamos passando muita dificuldade financeira aqui. E outras coisas mais. E a pessoa que nos recebeu falou assim, mas por que vocês não falaram conosco? Por que vocês não falaram para nós? Se vocês tivessem falado para nós, nós não teríamos deixado vocês embora. Meu esposo disse para eles, pois é. Mas se nós tivéssemos falado isso para vocês, que nós estávamos indo embora por dificuldade financeira, nós estaríamos pedindo para vocês. E não é da nossa índole isso. Não é da nossa índole fazer isso. Se nós fôssemos pessoas sem caráter, porque como todo o dinheiro que entrava no gasofilácio passava pelo tesoureiro, o tesoureiro mandava para a sede, tudo. E lá da sede é que eles mandavam o que achavam que tinha que mandar e quando achavam que tinha que mandar para nós, para o nosso sustento. Se nós fôssemos pessoas sem caráter, nós tínhamos acesso ao gasofilácio, nós mesmos iríamos lá, abríamos o gasofilácio e pegaríamos, não, esse dinheiro aqui é direito meu, eu tô aqui trabalhando, eu vou pegar esse dinheiro, não vou ficar aqui, eu não sou obrigada a ficar passando dificuldade aqui não. Nós mesmos pegaríamos o dinheiro lá de dentro do gasofilácio. Mas nós nunca fizemos isso, porque tinha um tesoureiro e o tesoureiro é que administrava o dinheiro, contava as ofertas e mandava tudo para a sede. Nós nunca pegamos 1 centavo do gasofilácio. Era direito nosso? Era, porque era o nosso salário. Mas nós nunca pegamos 1 centavo. Nós preferíamos vir embora. Nós preferíamos pedir para vir embora do que expor o que estava acontecendo com as pessoas de lá. Entende? Irmãos, se tem uma das coisas que entristece o Espírito Santo,
é o caráter adoecido. Se tem uma das coisas que entristece o Espírito Santo, é caráter corrompido, é caráter sujo. Se tem uma das coisas que entristece o Espírito Santo, é o nosso caráter enlamado. Não sei nem se existe essa palavra, enlamado, cheio de lama. E tem muitas pessoas com o caráter na lama. Muitas pessoas com o caráter na lama. E preferem continuar com o caráter cheio de lama do que consertar. É isso que é o mais triste. É isso que é o mais triste. Muitas pessoas estão com o caráter na lama e não querem se consertar, querem continuar da mesma maneira. Quantas são as pessoas que no local do trabalho passa a perna nos seus colegas? Quantas pessoas, eu tô falando passa a perna, mas deve ter um outro adjetivo melhor aí, sabe? Mas faz o que para poder sair bem na fita, para poder ser o melhor lá pro seu patrão. Derruba o seu colega, faz maldade com seus colegas de trabalho, trapaceia, isso, trapaceia, isso mesmo. Quantas são as pessoas que fazem trapaças para conseguir o seu objetivo, às vezes só para se sentir melhor do que o outro? Ô, gente, se nós não somos fiéis no pouco, pode ter certeza que no muito nós nunca seremos. Nós nunca seremos. E Deus está nos dando uma chance hoje, nesse exato momento, de consertar o nosso caráter. Deus está nos dando uma chance hoje para consertar o nosso caráter, para fazer uma autoavaliação e ver aonde é que o meu caráter está sendo corrompido. Aonde é que o meu caráter está sendo corrompido? E para finalizar, quando Jesus fala sobre o rico e fala sobre o Lázaro, só voltando aqui no versículo aqui, ó, que eu falei aqui: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações. Deixa eu te dizer, não precisa de você corromper o seu caráter para justificar as ações dos outros, tá? Não precisa você sujar o seu caráter para você se igualar ao que os outros fizeram com você. Ok? Deus, ele é o nosso justo juiz. Jesus é o nosso justo juiz, é o juiz dos juízes. Vós sois os que justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração. Sabe? Se você é uma pessoa que tem uma índole, um caráter irrepreensível, continue. Tem uma frase que eu amo dizer, uma frase que o Espírito Santo me deu, eu amo essa frase. Eu não sei se todos entendem, mas eu amo. O pecado do outro não é a assinatura de Deus para eu também pecar. Não é porque o outro pecou que eu também tenho o direito. Deus está me permitindo descontar, né? Descontar. Se ele fez, eu também vou fazer. Se aconteceu isso, eu também vou lá e aconteço. O pecado do outro não é a assinatura de Deus para que nós também venhamos pecar. O pecado do outro não é a autorização de Deus para eu fazer igual. O pecado do outro, né? Falei o pecado de Deus. O pecado do outro não é a assinatura de Deus para nós também pecarmos, não, irmãos. Se o outro é sujo, que você não se contamine. Você não precisa se contaminar só porque o outro está contaminado. Saia de perto de pessoas que não querem se limpar. Saia de perto de pessoas que não querem
se limpar, que não querem limpar o seu caráter. E aí Jesus falou sobre o rico e o Lázaro. E esse homem rico, ele se vestia de púrpura, de linho finíssimo e vivia todos os dias no luxo. Só que tinha um mendigo chamado Lázaro que estava coberto de feridas à porta daquele e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Os próprios cães vinham lamber-lhe as feridas. Pastora, o rico ele foi para o inferno porque ele era rico? E o pobre, o mendigo, foi para o inferno porque era pobre? Não. O rico, ele foi para o inferno porque ele era avarento, ele era mesquinho. Fala que o mendigo ficava na porta dele, sabe? Ficava lá, o mendigo, cheio de feridas, O rico, tendo condição, nunca teve coragem de levar o mendigo num hospital. Vem cá, eu vou cuidar de você, eu vou tratar de você. Ele sendo rico, ele tendo condições, ele tinha condições de levar o mendigo para um hospital. Ele tinha condições de alimentar o mendigo, aquele pobre que estava ali, ele tinha condições. Mas ele não fazia isso. O rico, ele foi para o inferno porque ele era mesquinho e avarento. Deixa eu te dizer, a avareza e a mesquinhez pode nos levar para o inferno. Pode nos levar para o inferno. Sabia disso? Porque o rico, ele não foi para o inferno, não é porque ele era rico não, irmãos. Deus tem riqueza para nós, sim. Deus tem prosperidade para nós, Deus tem. Inclusive, olha, hoje nós começamos o ano aí, ó, faça propósito com o Senhor, fala para ele, fala, Deus, esse ano, em nome de Jesus, eu não quero mais andar de ônibus. Esse ano, em nome de Jesus, Senhor, eu preciso que o Senhor me prospere. Você pode pedir e dar-se-vos-á. É bíblico que a gente peça. É bíblico pedir ao Senhor. É bíblico. Você pode pedir sim. Mas você pode ser rico, eu posso ser rico, nós podemos ter condições. Mas se nós formos avarentos e mesquinhos, o Senhor não agrada de pessoas avarentas, mesquinhas. Deus não se agrada de pessoas avarentas e nem mesquinhas. O rico, ele foi para o inferno só por causa disso. Porque ele teve dinheiro, ele tinha dinheiro, ele teve oportunidade, mas ele não cuidou do mendigo. A Lidiane, eu gosto de pensar que a riqueza e pobreza de espírito é não de recurso financeiro. A verdadeira riqueza é a prosperidade espiritual. Então, só que de lá do inferno, eu não vou entrar em questões teológicas aqui, né? Mas de lá do inferno, ele podia ver Lázaro, o mendigo, lá no céu. Podia ver lá no seio de Abraão. Ele podia ver. E aí ele pediu água. Mas não podia. Quem tá lá no céu vai querer passar pro outro lado? Nunca. E aí ele falou assim. Respondeu ele no versículo 27. O rico falou: por favor, peço-te, ó pai, que o mandes à casa de meu pai. Pois tenho 5 irmãos, que ele lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Disse o rico: não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, se arrependeriam. Respondeu Abraão: se não houvesse Moisés e os profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos volte à sua vida. Gente, então o Abraão, igual eu falei, eu não vou entrar nessa questão teológica aqui. Abraão falou assim: meu filho, você não acredita nem no Moisés e nos profetas que estão aí? Você não acredita nem nas palavras que o pastor Wesley, que a pastora Elisângela ministra? Vai acreditar em mim? Não acredita nem nos profetas, vai acreditar? Não vai não.
E ele de lá do inferno doidinho para avisar lá pros parentes dele. Avisa pros parentes dele não ser igual a mim. Avisa pros meus parentes não agir com as mesmas atitudes que as minhas. Avisa pros meus parentes para eles serem diferentes de mim, porque eu não quero que eles venham para cá, para onde eu estou. E aí não tinha jeito mais. Não tinha como. Depois que parte dessa, não adianta não, gente. Não adianta não. E o que dizer daquelas pessoas que ao invés de se retratar, elas fazem se afastar da gente? Aquelas pessoas mau caráter que ao invés de se retratar, faz afastar. Se afasta para não ter que se retratar. Mau caráter. Gente, Deus está passando com revista nas nossas vidas. Deus está passando com revista nas nossas casas. Que nós possamos colocar o nosso caráter diante do Senhor, hoje ainda. Que nós possamos colocar o nosso caráter diante do Senhor, hoje ainda. E que nós possamos nos arrepender. Confessar o nosso caráter. Confessar, Deus, eu tenho errado nisso mesmo. Deus, eu tenho agido com um jeitinho brasileiro mesmo, Senhor. Senhor, eu tenho agido de maneira errada mesmo. Mas, Senhor, eu peço que o Senhor limpe o meu caráter. Eu peço que o Senhor liberte o meu caráter. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pessoal, eu peço que vocês compartilhem essa live com no mínimo 7 pessoas. No mínimo 7 pessoas. Curtam, compartilhem, comentem. Como disse a Uliana, é uma palavra necessária para os nossos dias de hoje. Tá? Marca compromisso e não vai. Pessoa marca compromisso e não vai. Isso é falta de caráter. Sabia? Isso é falta de caráter. Então veja aí qual que é a área da sua vida que está precisando que o seu caráter seja curado, liberto. Eu vou fazer isso também na minha, pode ter certeza. Amém? Coloque a sua mão junto com a minha. Coloque aqui. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, nós te louvamos, ó Deus, por essa revelação que o Senhor nos trouxe, por essa palavra que o Senhor nos trouxe. Senhor, e nós te pedimos nessa manhã que o Senhor venha curar o nosso caráter adoecido, que o Senhor venha libertar o nosso caráter corrompido. Nós te pedimos perdão, Senhor, se em algum momento da nossa vida o nosso caráter, Senhor Jesus, estava sujo. Nós te pedimos perdão, nós nos arrependemos, Pai. Se em algum momento da nossa vida o nosso caráter ele estava cheio de lama, nos perdoe, Senhor, e nos liberta, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que nós possamos ser fiéis no pouco, para que o Senhor nos coloque no muito. Eu declaro que o Senhor é o nosso justo juiz, e o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor é Deus que não precisa que nós façamos justiça com as nossas próprias mãos, mas o Senhor é o Deus, o nosso justo juiz, o juiz dos juízes. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos, Senhor, no decorrer do dia, que nós possamos, Senhor, no decorrer da nossa vida, Senhor Jesus, sempre reconhecer o nosso caráter, mudar aquilo que nós precisamos. Senhor, nessa manhã, Senhor, eu declaro tudo isso para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos? Promete, não cumpre, né? Compra, não paga, e tudo isso é falta de caráter, tudo isso, tá? Então, olha, Deus abençoe vocês. Um beijo no coração e até amanhã, tá bom? Com Deus.